Bem-vindos à noite informativa, sessão de quinta-feira. Tem sido hábito a quinta-feira também olharmos para um assunto de destaque, um tema, portanto, para análise, e hoje não fugimos a regra. Tenho, portanto, o privilégio de receber uma vez mais o Dr. Adelino Buque. Muito boa noite, bem-vindo. Muito obrigado. Pois, obrigado por ter acedido ao nosso convite mais uma vez. E de igual forma também com o Dr. portanto, Alberto da Cruz. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Obrigado por ter acedido ao nosso convite também. Muito obrigado. Pois, vamos começar por olhar para estes dois apontamentos de reportagem relativos ao diálogo político. O Governo e a Renamo continuam sem entendimento sobre as modalidades para a cessação das hostilidades militares no país. Apesar de todo o esforço da mediação internacional, as partes voltaram ontem a mostrar-se inflexíveis sobre as formas para o estabelecimento das tréguas. Unidos pelo mesmo princípio e separados pela forma de implementação. Assim continuam as negociações sobre a cessação das hostilidades ao nível da Comissão Mista. Nesta quarta-feira, ao fim de 6 horas de conversações, saiu o posicionamento das partes num comunicado minuciosamente analisado e revisto pelas partes. A delegação da Renamo aceita uma trégua temporária junto à Serra de Gorongosa, desde que o governo retire as forças ali estacionadas, devido ao iminente perigo e insegurança que aquelas posições representam. O governo quer um cessar-fogo imediato em todo o país, mas diz que não vai recuar das posições que ocupa, particularmente na Serra da Gorongosa. A delegação do Presidente da República considera que as forças de defesa e segurança cumprem em todo o território nacional uma missão de Estado constitucionalmente consagrada. As forças de defesa e segurança nas posições que atualmente ocupam em todo o país estão em missão de proteção das populações, dos seus bens e para permitir a livre circulação dos moçambicanos num clima de paz, harmonia e segurança. Ao fim de pouco mais de 10 rondas, os mediadores internacionais anunciaram nesta quarta-feira o fim da segunda fase de mediação do diálogo político e a suspensão temporária das suas atividades no país. Deste modo, os mediadores regressam aos seus países de origem, prometendo voltar a Moçambique para retomar os trabalhos no dia 12 de setembro próximo. Até lá, deixam um apelo ao governo e à Renamo. Os mediadores facilitadores internacionais apelam às partes para que de forma vigorosa se abstenham desde já de todas as ações violentas para alívio do sofrimento do povo moçambicano, facilitando assim o diálogo pela paz. Esta é a segunda interrupção dos trabalhos da equipe de mediação. Desta vez, deixam para trás um retrato de mais divergências e apenas um princípio de trabalho sobre o ponto de governação das 6 províncias reivindicadas pela Renamo e um caminho ainda sinuoso para o fim da tensão político-militar. Os mediadores do diálogo político propõem a presença de observadores internacionais para ajudarem no processo do cessar-fogo. Propõem também um corredor desmilitarizado para irem ao encontro de Afonso de Lhakama. Depois de terem anunciado o regresso aos seus países, os mediadores internacionais revelaram nesta quinta-feira à imprensa as suas propostas sobre o ponto da cessação das hostilidades. O governo de Moçambique deve convidar os países vizinhos e amigos que estejam disponíveis a mobilizar e enviar o mais cedo possível o pessoal necessário para a missão de verificação internacional, diz o documento apresentado esta quinta-feira. Neste documento, os mediadores sugerem também que se crie um corredor desmilitarizado para o seu encontro com o líder da Renamo. Para o efeito, dizem que deve ser criado um grupo de trabalho que estabeleça os termos para um caminho livre de militares e homens armados. O mesmo grupo poderá propor à Comissão Mista um calendário para a criação dos termos e condições de um cessar-fogo definitivo. Entretanto, e ainda hoje, o Presidente da República garantiu na cidade da Beira que o Governo está a lutar para trazer a paz urgentemente no país. Filipe Nyusi, que falava numa conferência de imprensa que marcou o término da sua visita presidencial àquela província, quer, entretanto, acordos efetivos e afirmou que alguns condicionalismos impostos pela Renamo para o fim das hostilidades são exagerados. O que nós estamos a fazer é, em todos os momentos, usar
a nossa disponibilidade para trazer a paz a Moçambique. Penso que vocês sabem que encontramos barreiras, algumas dificuldades, algumas exigências excessivas neste processo, mas mesmo assim temos a vontade e a disponibilidade de trabalharmos para a paz. É importante que todos os passos que estão a ser levados, o povo acompanhe e trazer paz em Moçambique. Fomos também apelados que não deve ser a qualquer custo, tanto qualquer coisa que for solicitado, porque tem que se estar em paz, porque essa paz não vai ser real. Paz real tem que ser trazida da forma real, da forma sustentável, porque ninguém nos garante de que a posição que podemos tomar emocionalmente hoje é a posição que todo o povo quer. Ninguém diz isso. Portanto, nós temos que encontrar uma solução que seja sustentável, viável, que seja não de rasgar a Constituição da República, não de pôr abaixo a democracia, que já é uma realidade neste país, onde ciclicamente as pessoas vão às urnas para diferentes tipos de eleições. Então nós temos que continuar a ser um povo sério, firme, e um povo, aquele que não se emociona para poder trabalhar para o seu desenvolvimento e não manipulável. Esse é o esforço que estamos a fazer e acreditamos que os moçambicanos também todos estão nesse sentido. Portanto, a velocidade de que se traz a paz é o desejo de nós todos, mas é preciso nós todos trabalharmos para que essa paz seja sustentável. Já tivemos pazes que não duraram. Há quem dizia que o único acordo que houve sério neste país foi o acordo de Lusaka, porque daquilo que se assinou nunca mais se voltou para trás, mas N acordos para um país e sobre a mesma matéria não podem acontecer e tem que se terminar com a lista dos acordos que tem que perfilar no dossiê de uma nação. Mas eu já tinha dito a coisa mais simples, pretendia um contato direto com o senhor Diacam para abreviarmos o processo, para não dizer se pensa assim, isso é levar essa informação para ele dizer ele pensava assim, ele falou assim na imprensa, não se trabalha assim. Pois bem, tivemos aqui estes 3 apontamentos de reportagem para a contextualização e começaria se calhar aqui pelo Dr. Alberto, pedindo a sua análise, o seu comentário relativamente a esta primeira fase, diga-se, de negociações com a intervenção dos mediadores. Agora está anunciado que eles vão regressar aos seus países de origem e deixam, portanto, diga-se, uma batata quente, que é a questão da cessação das hostilidades e que as partes devem ficar, enfim, consciencializar sobre a importância desse processo. Exato. Boa noite mais uma vez aos estimados telespectadores e boa noite ao meu colega da discussão hoje, o Dr. Adelino. Bom, em relação a essa questão que coloca, antes de dizer que efetivamente notamos um ritmo mais ou menos acelerado deste processo, se quisermos comparar com o processo joanquistiçano, que levou mais de 100 rondas de negociação e que muitos dos resultados ou então consensos lá alcançados depois não foram implementados, e é por essa razão que depois voltamos à estaca zero, entre aspas, que é o reinício, então a retomada das hostilidades e os homens da Renamo e do governo e as forças governamentais entrando em choque ou então trocando tiros no meio das matas e no fim o maior prejudicado é o povo, o maior prejudicado são aqueles cidadãos que dia a dia são a camisa para trabalhar, investir e fazer das suas vidas alguma coisa que preste. Mas, como dizia, este diálogo mostrou um ritmo um pouquinho mais animador, talvez porque desta vez temos mediadores internacionais, não que os nacionais não sejam competentes e que não tenham feito o seu trabalho, mas fica claro que os mediadores internacionais têm os dias contados, ou seja, não são profissionais de negociações como antes
trocava algumas palavras com o Adelino Buck, eles não são profissionais de negociações, eles são pessoas que têm as suas atividades, têm a sua vida e que vêm para o país não para trazer a paz, mas para ajudar as partes convergentes ou divergentes, aliás, divergentes, a entrarem num consenso e esse consenso que a gente espera é a assinatura de um acordo que põe definitivamente o fim dessas hostilidades. E eu penso que talvez essa ação ou então a atitude dos mediadores em, por um lado, dar a conhecer aquilo que foi o descontentamento não, o ponto de desacordo entre as duas partes e também o anúncio do fim. Eles chamam do fim da segunda fase, para não dizer que, nós pensamos que o debate não está a fluir como nós esperamos. Vamos dar espaço para que as duas partes possam refletir efetivamente sobre o que cada uma delas quer e como podemos ultrapassar alguns pontos que têm sido o gridlock ou então o encrave. Aqui é preciso referir que esta interrupção, portanto, dos mediadores não significa que as duas partes continuem cá em Moçambique, em terra, portanto, a negociar a paz em Moçambique. Portanto, vão continuar a acontecer os encontros da Comissão Mista. Bom, é uma das coisas que nós conversávamos um pouco em off, que o que se vê é que quando os mediadores se retiram, praticamente o diálogo ele para, e isso é muito mau. Porque na retomada dos mediadores, quer dizer, ou seja, se voltarem dia 12, se as partes não conversaram efetivamente e não chegaram a algum acordo sobre a forma como vão ultrapassar o ponto em discussão, então voltamos à estaca zero, ou seja, vamos ter mais uma fase de insucesso em relação ao ponto em discussão. Agora, eu penso que talvez nós, como moçambicanos, talvez temos que ter mais maturidade e analisar os pontos, talvez com os pés mais no chão. Porque a gente vê muito entre a mídia, que parece que a Renamo é a maior vítima deste processo e o governo o vilão ou o leviatão, o grande monstro. Muitas das vezes as coisas não funcionam bem assim. Eu penso que efetivamente a Renamo, como disse o Presidente da República, vem com uma agenda ou uma exigência um pouco carregada. Não que algumas coisas não façam sentido, fazem sim sentido, mas parece que temos uma Renamo muito arrojada em termos de demanda. É como quem diz, efetivamente o governo quer a paz e não, é a hora de pedir tudo. É como dizia um amigo meu, é como se fosse um chitique do poder, ou seja, vocês já governaram, já comeram, agora é nossa vez e vamos aproveitar a situação para poder fazer essas demandas. Vou dar um exemplo concreto da descentralização. O bom da Renamo e de qualquer movimento rebelde em qualquer parte do mundo é saber captar aquilo que é a exigência da sociedade e levar assim como na sua camisola. Assim aconteceu na Colômbia, assim acontece em várias partes do mundo. Quer dizer, muitas vezes a boa parte desses movimentos de guerrilha, eles alegam uma coisa, mas no fim querem uma outra coisa totalmente diferente. A pergunta que podemos colocar a nós moçambicanos é que tipo de descentralização efetivamente faz sentido para Moçambique, porque Moçambique desde sempre mostrou-se uma sociedade totalmente heterogênea, nunca foi homogênea. Por mais que tenha havido tentativas sucessivas de se dizer que Moçambique é homogêneo, vamos criar uma sociedade homogênea, isso é mentira. Em termos linguísticos, em termos culturais, Moçambique é uma sociedade heterogênea. E qualquer sociedade heterogênea tem as suas próprias demandas e as suas vicissitudes. E talvez o atual sistema político que a gente está a viver ou adotamos, primeiro por uma imposição do próprio contexto, era o contexto de guerrilha, depois no sentido internacional, que é o contexto de guerra fria e mais alguma coisa, fomos fazendo arranjos mais arranjos. É como se tivéssemos uma camisola toda ela costurada. Então, é assim como nós construímos o nosso sistema político e democrático. E hoje chegamos a exigir descentralização feita em 6 meses, ou 3 meses, seja lá. Não sei se efetivamente seja um período
período efetivamente sustentável para que se implemente. Só para terminar, para dizer que a questão da descentralização, por exemplo, não pode ser levado de ânimo leve, como se de um mercado, ou então de compras no mercado, se tratasse. Eu acho que tem que haver alguma maturidade por parte da Renamo de reconhecer efetivamente que houve ou não houve fraude eleitoral e que talvez neste momento o melhor caminho a seguir é vamos dizer, uma nomeação mais ou menos provisória para que depois, num médio prazo, ou seja, até as próximas eleições, possamos dar o tempo ao governo e à sociedade civil de refletir, talvez, num melhor sistema de descentralização que responda àquilo que é a necessidade de estabilidade política e económica do país. Muito obrigado. Adelino Buque, eu gostava de ouvir de si também, portanto, a sua análise, o seu comentário relativamente, portanto, a esta fase que agora termina, portanto, com a saída retirada, o regresso dos mediadores aos seus países de origem e, portanto, estas recomendações que deixam ao governo, mas também sem este alcance daquilo que era a grande expectativa dos moçambicanos, um acordo de cessação de hostilidades, apesar da Renamo chamar tréguas, de qualquer das formas, mesmo as tréguas não foram alcançadas. Portanto, o seu comentário, a sua análise relativamente a esta fase do processo negocial. Muito obrigado, mais uma vez, boa noite. É muito interessante porque eu estive a fazer alguma recapitulação sobre estes processos de paz e notei uma coisa muito interessante, é que as exigências da Renamo, por exemplo, sobre o afastamento das forças de defesa e segurança, no conflito de 2012-2014, foram feitas. Em 2013, fez mesmo as exigências, com o mesmo princípio, o mesmo rigor, e era como condição falar com o Presidente da República. É muito interessante também, se formos a olhar com muita atenção este processo, que em 2013, creio que foi em Climane, quando a Renamo decidiu que não entrava para as autarquias, o líder da Renamo declarou que tem que se avançar para províncias autónomas. Ainda não tínhamos entrado para as eleições de 2015 e, por conseguinte, não poderia existir fraude que pudesse levar-nos a irmos para esta situação. Por que é que eu trago estas reflexões? Eu trago estas reflexões porque quer-me parecer que a Renamo funciona com um princípio de dogmas, não é? Quer dizer, pensa numa coisa, quer aquela coisa, tem que acontecer aquela coisa. Não há espaço de mudança de atitude em função daquilo que é a realidade específica do momento. Se em 2013 houve esta exigência de afastamento das Forças Armadas, em 2016 voltamos a ter o mesmo problema. E eles que são militares sabem o quanto custa conquistar um palmo de solo quando se está em conflito. Agora, tu mandares afastar essa grande conquista que se tem, que aquela gente obteve naquela situação de conflito e dizer agora tu conquistaste esse espaço, mas agora retire-se. Quer dizer, eu acho que parece um pouco chantagem, não é? Eu parece que é um pouco de chantagem. E eu penso que é importante que nós analisemos com muita frieza, por forma que determinadas situações não se repetem, porque se nós queremos a paz, é um fato. Mas se nós, porque queremos a paz, chegarmos à conclusão de que, por exemplo, o que é que custa tirar as Forças Armadas dali? A pergunta seguinte é o quanto custou eles chegarem ali? Então, eu penso que a Renamo precisa, o partido Renamo precisa de fazer uma reflexão muito séria sobre o que é que pretende de facto
em relação a este assunto de paz. Porque a história se repete, era com o presidente Gabuza, agora é com o presidente Nyusi, mas a linguagem, o princípio, a regra são as mesmas. Fica a impressão, ouvindo, portanto, o que está a dizer o Adelino Buque, de que a Renamo, de facto, está a discutir uma coisa quando de facto quer outra coisa. Exatamente, porque aquilo que esta questão, se forja a história deste processo, em 2013, a Renamo falou e exigiu, a quando das eleições autárquicas, creio que foi em Climano, numa conferência nacional deles, dizia assim, se o governo do presidente Gabuza avançar para as eleições autárquicas sem nossa presença, então é melhor a gente dividir as províncias em províncias autónomas. Então, esse bicho, não é? Já estava lá. Esta questão das exigências atuais em face das eleições de 2015 é um pretexto para continuar a fazer uma exigência que já era prevista. Aliás, se nós recuarmos mais para trás, vamos nos recordar das cancelas do Sr. Manuel Pereira, não é? Então, significa que há um sonho que a Renamo pretende materializar a todo custo sobre esta questão da governação. Portanto, ora chamando o autónomo, ora chamando autarquias provinciais, ora chamando... Quer dizer, muda-se o nome, mas o objetivo é sempre o mesmo. E eu penso que, de facto, é importante que haja uma desmistificação desta pretensão. É preciso que na abordagem se coloque com muita incidência sobre esta forma dogmática de pensar da Renamo e aliviar-se, de facto, um pouco aquilo que são as obrigações do Estado. Porque nós sabemos o quanto o líder da Renamo se vangloria por causa das baixas militares. Então, essas baixas militares, de que ele tanto fala e orgulha-se de ter feito baixas, conquistaram um espaço. Esse espaço que conquistaram, que ele fala nas conferências dele, que morreram, que aconteceram, ele acha que, em consciência, essas pessoas que viram os seus camaradas a morrer vão entregar aquilo assim de mão beijada? Eu acho que aqui há alguma irracionalidade, convenhamos, não é? Convenhamos. Mais do que irresponsabilidade, quer dizer, há uma inflexibilidade naquilo que é a ideia ou então as exigências da própria Renamo. E ainda bem que o Adelino fez esse todo o recuo. E vamos voltar um pouquinho mais para Joaquim Chissano. Eu vou perguntar aos jornalistas de tudo que se aprovou na Joaquim Chissano, de quem eram as exigências. Sim. Quantas vezes o governo ganhou? Qual foi a causa que o governo ganhou na Joaquim Chissano? Vai notar que quase nenhuma. E tudo quanto Renamo pediu e queria, lhe foi dado. E há quem dizia na altura, até deram o que não pediu. Então, parece que nós, como moçambicanos, de alguma forma, estamos a ficar reféns dessa exigência. Eu acredito que nós estamos num período de conflito e que esse conflito tem dizimado vidas, tem viabilizado a economia e tudo mais. Mas há uma coisa que a gente tem que colocar a mão na consciência, que nós temos que acabar de uma vez por todas. Não vale a pena a gente ter, vamos dizer, medidas paliativas, ou seja, sim, já que... E vamos resolver isso para depois, amanhã, voltarmos ao mesmo debate. Eu acho que é por aí que a gente perde cada vez mais vidas e não construímos uma sociedade sustentável. É uma sociedade que parece estar sobre, vamos assim dizer, os alicerces são de areia. Exatamente, é fictício. Sempre é um arranjo. Sim. Vamos voltar para os acordos de 94,
em 2, 3 anos fizemos arranjo, vamos por a Renamo e acabou. Depois, o MDM ganhou, vamos lá, teve 9 deputados nas eleições, creio, foram agora de 2000 e coisa. Já que é MDM, então vamos fazer mais um arranjo, vamos estuprar a lei e vamos criar uma bancada para o MDM. E mais uma vez fizemos um arranjo e por aí a nossa sociedade vai caminhar. Quer dizer, sempre nós vamos ver de arranjos. Não há condições para construir uma sociedade mais sustentável neste país. O que é que nos falta? São recursos humanos, são recursos financeiros, recursos naturais. O que é que falta? Eu acho que nós temos que parar com essa ideia de vamos dar a todo custo porque queremos uma paz. Que paz? É uma paz o que é? É uma paz de um dia, de 2 dias? Eu acho que a Renamo, eu acho que esses dias ou 3 semanas, esses 3 dias de reflexão da Renamo. O governo é governo, sempre sabe o que quer. O governo é manter a paz, tranquilidade e tudo mais, está ali estacionado. E fica claro que a Renamo também, em termos de combate, está quase encurralada. Não vamos ficar aqui, vamos assim dizer, pintar a coisa de uma cor que não é. A Renamo também sabe que os seus dias estão mais ou menos contados. E como disse, se a memória não me engana, deve ter sido João Pereira, uma coisa parecida, que de facto essa é a última cartada da Renamo. Se a Renamo efetivamente não vai para essas eleições e negocia como deve ser, e eu creio que não haverá uma segunda chance, ou uma outra chance. Então, eu acho que a Renamo tem a oportunidade, dessas 3 semanas, de refletir um pouco. E nós sempre temos que parar também de apontar o dedo ao governo, porque o governo... Mas a questão muito, para mim, que é muito importante compreendermos, é que um dos aspectos que ficou extremamente prejudicada no acordo de cessação das hostilidades foi exatamente este ponto do desarmamento, não é? Pois. Não houve sequer um único guarda da Renamo que foi entregue para ser desmilitarizado, quer dizer, para ser integrado. E é este ponto agora que está em debate. Portanto, há toda uma necessidade, e aqui temos que estar de acordo, há toda uma necessidade, temos que ser coerentes também, há toda uma necessidade de trabalhar-se com todo o cuidado, não é? E aqui, a ter que haver quem não seja flexível em nome do interesse nacional, tem que ser o governo. Porque foi traído uma vez, foi-se a um acordo, e desse acordo não se deu sequer um passo. O governo também não pode deixar-se manietar, não é? Desta vez, porque se a Renamo tem a oportunidade de jogar a última cartada, o governo tem a chance de uma vez por todas, eliminar esta questão de existência de partidos armados. E só é possível, não é? Só é possível eliminar esta questão de partidos armados se este ponto, exatamente este ponto onde estão agora, for trabalhado com todo o cuidado necessário. Mas tem-se dito largamente que este é o ponto mais forte, portanto, da Renamo, portanto, ser um partido militarizado. E em caso de desmilitarização, portanto, já perde este cunho que tem. Mas, repare, eu por acaso fiz alguma análise do passado destes processos. Está recordado que o senhor deputado Muxanga foi detido em julho de 2014. E em setembro nós tivemos, no dia 5 exatamente, o acordo de cessação das hostilidades. Neste período, a Renamo estava a fazer uma intensificação de ataques extremamente violentos. E as suas bases nas cidades, através dos seus porta-vozes, também se orgulhavam e incentivavam esta questão. E daí resultou aquela detenção. Por que é que eu estou a dizer isto? Estou a dizer isto porquê? Porque... E trouxe inicialmente a questão
de afastamento das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Isso não aconteceu. A Renamo, sozinha, declarou a cessação de hostilidades, aliás, essa trégua para o recenseamento das populações em Gorongosa, não é? E dia seguinte o líder da Renamo também recenseou-se. Portanto, não houve um afastamento sequer de um militar. A Renamo parou de fazer os ataques e declarou que para de fazer os ataques. Ninguém fez mal à Renamo. O líder da Renamo saiu das matas, veio fazer o recenseamento. As populações foram recenseadas por pessoas que saíram do lugar onde estavam para ir a... Não lhes aconteceu absolutamente nada. Agora, por que tem que se pensar em criar um corredor onde 3 da Renamo, 3 do governo, um internacional? Este governo tem responsabilidades. Ainda que haja um pequeno acidente com um dos mediadores, a Renamo não vai responder por ele. Aliás, se a Renamo pudesse responder por alguma coisa que acontece, eu acho que nem sequer teria a ousadia de deixar sair homens para a rua com armas. Exato. Isso desculpa, Adelino. Isso até está a parecer-me que a ideia do corredor, quer dizer, é para servir para outros fins. Não apenas levar os mediadores. Parece que há um objetivo aí um pouco obscuro em relação a isso. Porque se é para levar mediadores, acho que nem precisa corredor, é uma proteção e diga-se ao governo que os mediadores estão a passar. Exato. Eu acho que o governo em algum momento seria irresponsável. O governo tem que levar os mediadores. Exato. Se há um acordo, repare, se há um acordo para que os mediadores visitem o líder da Renamo, quem convidou os mediadores para este país é o governo. Exato. Quem tem responsabilidades em último lugar é o governo. O governo vai dizer, entrem lá no Jeep, vão a Gorongosa e depois no regresso deem-nos o relatório. Não é possível. Seria uma grande responsabilidade de parte do governo. Exato. Então, o governo tem que estudar todas as hipóteses e, acima de tudo, assumir se quer que se vá lá, vão, os homens estão posicionados, não há ninguém que se mexa. Exato. Vão e voltam. Portanto, não é preciso condicionar. Procede ou não, portanto, esta ideia da criação de um grupo de trabalho que estabelece os tais termos para um caminho livre de militares e homens armados? Pode ser válido, portanto, neste contexto e nesta... A minha opinião pessoal, esta questão do corredor é um falso problema. Okay? A questão do corredor é um falso problema. Como disse, em 2013 o líder da Renamo recusou-se vir à cidade de Maputo alegando que estava numa situação de cercado. Mas quando precisou, conseguiu fazer isso. Portanto, ele conseguiu fazer. E ninguém lhe tocou. Portanto, eu acho que é um falso problema este. E nós temos que reconhecer que há aspectos que a Renamo, de alguma forma, trouxe, mas ele já está a passar de uma situação de alguém, ou seja, parece um partido comparado socialmente, parece aquela criança mimada, excessivamente mimada, que o pai e a mãe... Basta dizer quero isto, é dado, quer dizer, não há nada que se diga, meu filho, isto não, a hora de tomar o chá é este, a hora de comer o bolo é este, quer dizer, não há nada. Não, a Renamo tem que aprender que a vida em sociedade é uma vida que obriga-nos a partilhar, obriga-nos a ceder e a receber, porque a forma como está a fazer, todo o mérito que possa ter com todo este desenvolvimento cai. E nós não podemos continuar. Quer dizer, se a gente diz, olha, esta situação que está a acontecer é até aceitável. Não vamos dizer isso todos os dias. Porque as pessoas não podem... A lei de vida é esta. Hoje tu estás certo, amanhã não estás. E tu não podes pensar que a tua vida vai ser sempre de ser a pessoa certa.
é que se tu tiveres esta convicção, tu não és um homem normal. Pois é. Alberto, este segundo ponto que está, portanto, neste momento na mesa de negociações, julga que poderá levar mais tempo do que aquilo que era previsto. Portanto, a expectativa inicial de muitos de nós era que, depois da cedência em relação ao primeiro ponto por parte do Governo, houvesse alguma flexibilidade, uma rapidez também no entendimento em relação a este ponto. Julga que, por aquilo que estão a ser os acontecimentos, poderá se estender por mais tempo ou, neste regresso, portanto, dos mediadores, já se encontra definitivamente um espaço para tréguas ou então para a cessação de hostilidades? Quer dizer, para mim a coisa mais estranha é que até hoje a Renamo não conseguiu lançar uma proposta que fosse viável para o governo. Porque até João Kishi-san, até eu não me lembro, quer dizer, foi o ponto em debate. Eu acho que é um ponto que a Renamo já devia ter refletido bastante e colocar uma proposta mais ou menos que responda às duas partes. É como disse o Adelino, quer dizer, está a parecer aqui uma criança um pouco mal educada, que quando eu quero pizza, quer dizer, e bate na mesa. Mas a mãe não diz, olha, não tenho dinheiro, mas ela chora, ela faz tudo e mantém-se com a mesma posição. Agora, o que eu creio, para responder à tua pergunta, é que é uma incerteza, isto é uma incógnita. Porque não é uma questão que é uma novidade para nós, é uma questão que já foi colocada desde as primeiras negociações. Eu disse um pouco antes que o governo, no João Kishi-san, cedeu tudo, deu até o braço, mas não houve nenhum avanço por parte da Renamo. E o que o governo mais esperava da Renamo não é a Renamo na CNE, não é a Renamo votando outra coisa. Isso não interessava tanto. O que interessava ao governo é que a Renamo acedesse ao plano de desmilitarização, de entrega das armas, e até agora nem um único membro da Renamo foi entregue nas mãos do próprio partido, que é este. Até as simples listas de efetivamente quem é coisa, não foi entregue. Então, estamos numa situação de um pouco de inflexibilidade por parte da Renamo, de, vamos assim dizer, se enquadrar ao modelo atual de negociações. Que eu acho agora, mais do que o governo, acho que agora é chegado o tempo do governo ter mais calma e a Renamo pensar mais. Quer dizer, acho que durante esse tempo todo a gente foi falando do governo e fomos falando de tudo mais e pouco demos a chance da Renamo pensar. Muitíssimo obrigado. Quero agradecer a vossa presença aqui, portanto, por este momento de análise aqui na Noite Informativa. Nós despedimos-nos e marcamos já um novo encontro amanhã, pontualmente às 9 da noite, para mais um espaço de análise. Até lá, fique bem.